Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pensando as Escrituras. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 4 cavaleiros de Apocalipse. Quem são eles? Sejam bem-vindos à aula 9 da série O Apocalipse Explicado. Antes de introduzirmos o assunto de hoje, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificação, para que dessa forma o YouTube te notifique toda vez que um novo conteúdo for postado aqui no Pensando as Escrituras. Combinado então? Dito isso, vamos falar sobre os 4 cavaleiros. Você já ouviu falar sobre os 4 cavaleiros de Apocalipse? Ou esse é um assunto novo para você? Bem, se você ainda não ouviu falar sobre isso, eu quero apresentar os 4 cavaleiros para você. O livro de Apocalipse, lá no capítulo 6, menciona 4 cavaleiros montados em cavalos de diferentes cores. O texto menciona o cavalo branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Vamos ler o texto bíblico na íntegra, que diz assim: Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. E saiu outro cavalo que era vermelho. E ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Venha! Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio dos animais selvagens da terra. Diante da leitura desse texto surge a seguinte questão: quem são esses cavaleiros e por que cada um deles tem uma cor específica? Vamos pensar sobre isso, irmãos. Cada cavaleiro tem uma cor específica porque cada cor simboliza algo específico. Para a gente entender corretamente cada cavaleiro e o simbolismo de cada cor, vamos recorrer à Bíblia, que é a palavra do nosso Deus, mas vamos recorrer também à história. Por que Bíblia e história? Porque a história confirma o que está registrado na Bíblia, como nós veremos no estudo de hoje. Dito isso, considere o primeiro cavaleiro mencionado no texto. Qual é a cor do cavalo dele? Diz a Bíblia que o cavalo dele é branco. E quem é o cavaleiro do cavalo branco? Aqui, irmãos, alguns acreditam que seja Cristo, só porque o cavalo é da cor branca, mas não é bem por aí. Lá em Apocalipse 19, nós encontramos um outro cavaleiro que também está montado num cavalo branco. Observe comigo. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Esse sim é Cristo. Cristo é fiel e verdadeiro, e Cristo combate e julga com justiça, ok? Mas lá em Apocalipse, irmãos, capítulo 6, o cavaleiro que está montado no cavalo branco é outra pessoa. Aquele cavaleiro faz parte de um quarteto de cavaleiros. Não é Jesus Cristo ali. Se não é Jesus Cristo, em Apocalipse 6, quem é aquele cavaleiro? Bem, observe primeiro que aquele cavaleiro carrega um arco nas mãos e ele recebe uma coroa de vitória. Diz o texto ainda que ele sai em batalha para vencer. Isso significa, portanto, que a cor branca, quando associada a uma coroa e quando associada à batalha, simboliza vitória militar, ok? Já o cavaleiro, por sua vez, irmãos, faz referência a um general do passado, ao general romano chamado Tito Flávio Vespasiano. Se você não conhece esse homem, saiba que o Vespasiano foi um general romano que atuou debaixo da autoridade do imperador também romano chamado Nero César. Quando a Jerusalém, lá do século I, foi atacada pelos romanos, o Nero César foi quem deu a ordem, e esse homem aqui, o Vespasiano, o cavaleiro do cavalo branco, foi quem obedeceu à ordem dada. E ele deu início à famosa Guerra Judaico-Romana. E essa Guerra Judaico-Romana resultou na destruição definitiva de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Ok? Então, o cavaleiro do cavalo branco é Vespasiano e o cavalo branco simboliza a vitória militar. Agora considere o segundo cavalo mencionado no texto. Qual é a cor do cavalo do segundo cavaleiro? Diz a Bíblia que é vermelho.
Agora observe o estrago que esse cavaleiro faz. Versículo 4 diz: e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Perceba que o texto fala de ausência de paz, porque o cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra. Além da ausência de paz, é mencionada a morte e também a espada é mencionada aqui. Além disso, irmãos, a cor vermelha do cavalo simboliza derramamento de sangue. Note que tudo isso aqui são características de uma guerra. Então, mais uma vez, o texto faz referência à guerra de Roma contra Jerusalém do século I. Mas observe ainda outro detalhe bem importante do texto. O cavaleiro do cavalo vermelho recebeu poder para tirar a paz de onde? O texto diz, da terra. Mas que terra que é essa? Alguns podem pensar que é o planeta Terra, mas não, pessoal, não é uma referência ao planeta Terra. Quando o texto fala de terra, é uma referência à terra de Israel, ok? A maioria das profecias de Apocalipse foi direcionada a Israel. Portanto, o cavaleiro do cavalo vermelho simboliza apenas um outro detalhe, um outro aspecto da mesma guerra judaico-romana, ok? Dito isso, agora considere o terceiro cavaleiro mencionado no texto. Qual é a cor do cavalo dele? Diz o texto que o cavalo dele é preto. E por que um cavalo da cor preta? Bem, a cor preta em si não é diabólica, como algumas pessoas acham. Todas as cores são de Deus. Mas a cor preta é usada até hoje, irmãos, para simbolizar coisas ruins. Aqui em Apocalipse, a cor preta simboliza dois sentimentos do coração humano. Simboliza a angústia e o desespero. Esses dois sentimentos são bem reais num contexto de guerra e de morte. Você concorda comigo? Agora observe que esse cavaleiro carrega um objeto nas mãos. Observe aqui. Que objeto é esse que ele está carregando? Ele carrega uma balança. E para que serve uma balança? Uma balança serve para pesar produtos, evidentemente, mas serve também para garantir a justiça, como nos informa Provérbios 16:11. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Agora note o que diz Apocalipse depois de mencionar a balança. Versículo 6. 1 medida de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. O que esse versículo ensina? Nós temos aqui, irmãos, uma balança e alguns produtos. O texto menciona aqui o trigo e a cevada. Mas o texto também menciona o denário. Está vendo aqui no final? O que é o denário? Vocês estão vendo essa imagem, que é a imagem de uma moeda antiga, ok? O denário era o dinheiro da época. 1 denário correspondia ao salário que um trabalhador braçal ganhava por dia trabalhado. O texto diz, novamente, 1 medida de trigo por 1 denário, ou por 1 dia de trabalho. 3 medidas de cevada por 1 denário, ou por 1 dia de trabalho. Na época, irmãos, do passado, os pobres comiam cevada porque era um produto mais barato para comprar. Eles tinham condições de comprar apenas cevada. Já os ricos tinham mais condição de comprar um alimento melhor e por isso eles compravam trigo para alimentar a família deles, porque o trigo era mais caro do que a cevada. Mas o que tudo isso significa? Significa que os pobres tinham que trabalhar o dia inteiro para garantir 3 medidas de cevada que mal dava para alimentar uma família pequena. E até mesmo os ricos, apesar da vantagem financeira, tinham que trabalhar um dia todo para garantir 1 medida de trigo para a família deles. Colocando tudo isso em outras palavras, a balança nas mãos do cavaleiro simboliza preços elevadíssimos por causa da escassez de alimentos. Mais uma vez, irmãos, o texto bíblico faz referência à guerra judaico-romana. Mas note que o texto agora está enfatizando a fome que essa guerra provocou. Um outro aspecto do mesmo acontecimento. E nós sabemos que uma das consequências da guerra é a fome que ela gera. Agora, essa compreensão do texto que eu estou trazendo para vocês é apoiada também pela história. Por exemplo, esse que vocês estão vendo é o historiador judeu, foi um historiador judeu chamado Flávio Josefo. Observe aqui a data de nascimento. Nasceu no ano 38 e morreu no ano 100. A guerra judaico-romana ocorreu no ano 70 depois de Cristo.
Isso quer dizer que o Flávio Josefo viveu durante essa guerra. E ele disse, irmãos, que muita gente morreu em virtude dessa guerra terrível. E muitos judeus, inclusive, fizeram coisas terríveis para tentar sobreviver diante da fome severa que assolou aquela época. Olha só o relato que o Flávio Josefo apresenta. Enquanto isso, os horrores da fome ficavam ainda piores. Os judeus, por causa da fome, foram eventualmente obrigados a comer seus cintos, suas sandálias, as peles de seus escudos, grama seca e até esterco de vaca. No ápice desse horror, uma judia de família nobre, impelida pelas necessidades implacáveis da fome, matou seu filho e o cozinhou. Ela havia comido metade quando os soldados, atraídos pelo cheiro, a ameaçaram de morte se ela se recusasse a confessar. Intimidada pela ameaça, ela trouxe os restos de seu filho, o que os petrificou de terror. Em vista da melancolia do que ocorreu, a cidade inteira ficou perplexa e felicitaram aqueles que haviam morrido antes desses dolorosos acontecimentos. Ou seja, aqueles que morreram não precisaram enfrentar isso que nós estamos enfrentando. Então esse é um relato histórico que prova para nós a terrível fome que assolou o século I nessa guerra judaico-romana. Então, irmãos, o cavaleiro do cavalo preto simboliza a guerra de Roma contra Jerusalém a partir de outro ângulo. Ou seja, a partir da perspectiva da fome e da angústia e do desespero que são resultados dessa fome severa. Ok? Dito isso, vamos para o quarto e último cavaleiro. Qual é a cor do quarto e último cavaleiro? Diz o texto que o cavalo dele é amarelo. Mas, irmãos, o amarelo aqui não tem o mesmo tom que uma casca de banana, por exemplo. Ok? Se você for para a língua grega, que é o idioma em que o Novo Testamento foi escrito, você vai encontrar a seguinte palavra grega, chloros. Essa palavra significa amarelo pálido. E amarelo pálido, para pensar, é a cor que tem um defunto, um cadáver. E isso faz todo sentido, irmãos, porque o nome desse quarto cavaleiro é Morte. Ele se chama Morte. Observe. Vi então e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. Agora observe que esse cavaleiro provoca uma terrível carnificina. E lhes foi dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Carnificina. Observe a frase sublinhada, animais selvagens da terra. Note que esse massacre, irmãos, faz um paralelo com o que Deus disse no Antigo Testamento. Deus disse lá no Antigo Testamento que se Israel quebrasse a aliança, ele enviaria animais selvagens para matar o povo. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 28, verso 26. Os seus cadáveres servirão de comida a todas as aves do céu e aos animais selvagens, e não haverá quem os espante. E eu te pergunto agora, Israel quebrou a aliança com o Senhor? E a resposta, evidentemente, é sim. Infelizmente, Israel quebrou a aliança. Apocalipse, irmãos, é uma carta de juízo contra a nação de Israel apóstata. Agora, mais uma vez, vamos voltar para a história, vamos recorrer à história para comprovar o que o texto diz. A história nos informa que muitos judeus foram mortos por animais durante a guerra judaico-romana. Observe. 1.700 judeus que haviam se rendido em Maqueros foram mortos. E dos fugitivos, não menos que 3.000 foram mortos na floresta de Jardes. Tito, tendo marchado com seu exército para Cesareia, com grande esplendor celebrou o aniversário de seu irmão. E, de acordo com as barbaridades da época, puniu muitos judeus para honrar o aniversário. O número dos que foram queimados e que morreram lutando contra animais selvagens excedeu 2.500. Portanto, irmãos, o cavaleiro do cavalo amarelo simboliza a carnificina provocada pela guerra que levou Jerusalém à destruição total. E diante disso, talvez uma pergunta tenha surgido aí na sua mente. A profecia sobre os 4 cavaleiros de Apocalipse já se cumpriu ou ainda se cumprirá? E aí, que resposta a gente dá para essa pergunta? Irmãos, como nós vimos aqui no estudo,
essa profecia se cumpriu no século I da era cristã. A nação de Israel foi o alvo divino de todas essas predições. Quando João escreveu isso em Apocalipse, ele não pensou numa geração que viveria milhares de anos depois para ver tudo isso acontecer. Não, ele tinha na sua mente a nação de Israel da época dele. E dessa forma, nós concluímos o estudo de hoje trazendo o seguinte resumo. Primeiro, o cavalo branco simboliza vitória militar, e seu cavaleiro é o general romano Vespasiano. Segundo, o cavaleiro do cavalo vermelho simboliza derramamento de sangue. Terceiro, o cavaleiro do cavalo preto simboliza angústia e desespero, que é consequência da fome provocada pela guerra. Quarto, o cavaleiro do cavalo amarelo simboliza a carnificina resultante do juízo de Deus. E por fim, juntos, os 4 cavaleiros de Apocalipse simbolizam o mesmo acontecimento histórico, mas a partir de ângulos diferentes. Qual acontecimento? A Primeira Guerra Judaico-Romana, que levou Jerusalém à destruição definitiva no ano 70 depois de Cristo. E esse foi o nosso estudo de hoje. O que você achou desse estudo? Coloque aí nos comentários. Qual é a percepção que você tem dos 4 cavaleiros? Você já ouviu falar sobre essa interpretação? Se você nunca ouviu falar, o que você achou dela? Se você pensa diferente do que foi dito, coloque também nos comentários a tua forma de interpretar os 4 cavaleiros. Vamos interagir de maneira saudável, ok? E edificarmos um ao outro mutuamente, tá joia? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Agradeço por ter acompanhado o nosso vídeo. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima!